Uma família portuguesa residente na província de Ontário entrou em contacto com a CMC-TV para fazer uma denúncia, um alegado erro médico. A nossa equipa investigou o caso durante mais de 2 semanas. Acompanhe agora a reportagem especial de Bosco da Costa. A saudade ainda bate forte no peito de José Alves, um carpinteiro reformado de Innisfall, uma pequena cidade a 1 hora de Toronto. A minha mulher era... Toda a gente gostava de estar à volta dela. Todos gostavam. Ela tinha muita vida. Ela gostava de viver. A esposa de José, a cabeleireira Palmira Alves, morreu no início de 2019, depois de 4 cirurgias vasculares. A dor da perda é mais amarga para José, porque ele acredita que a morte da esposa aconteceu por um suposto erro médico durante a primeira cirurgia, 10 anos antes, em 2009. Destruíram a minha vida. Ela não sabe nada, porque ela está a dormir, ela nada sabe, mas eu sei. Eu sei. Segundo José, Palmira Alves procurou um cirurgião vascular por conta de problemas de circulação nas pernas. Depois da consulta, o diagnóstico: doença oclusiva aortoilíaca, um problema vascular que ocorre quando a artéria ilíaca que leva sangue para as pernas se torna estreita ou é bloqueada por placas. O sangue não circula corretamente para os membros inferiores, o que pode causar dor, dormência e até mesmo gangrena. A solução apresentada pelo médico foi uma cirurgia de revascularização da aorta, em que um enxerto é colocado na artéria para desviar o sangue do local onde houve o bloqueio. Palmira foi operada pela primeira vez aqui, no Mackenzie Hospital, em Richmond Hill. Segundo seu marido, se recuperou bem da cirurgia. 4 anos depois, em 2013, apareceram sinais de que algo não estava bem. No fim do ano de 2013, ela começou a ter muita febre muito alta. Não sabia o que era, ela tomava um banho, ela tomava Telenol, ela tomava medicamentos, até que tive que chamar uma ambulância daqui no Hospital de Barrie. Ela foi ao Hospital de Barrie, passou lá à noite, veio no outro dia, passou lá bastantes horas. Fizeram testes, vários testes, não descobriram não descobriram mais nada. Depois de diversos exames em busca da razão por detrás da febre e de uma suspeita que o enxerto na aorta estivesse infectado, o médico decidiu operar Palmira uma segunda vez. Tiraram-lhe as veias da brilha, porque foram emendadas dentro, não é? As veias da brilha tiraram, então veias novas. Foi muito difícil a recuperação na segunda cirurgia. Ela já andava muito próximo dos 77 quilos que tinha, já andava muito próximo dos 50. Começou a emagrecer num ano, emagreceu. A infecção persistiu e o cirurgião vascular decidiu operá-la uma terceira vez. O tempo passava e os cortes não fechavam. Passou o ano todo de 2017 e os cortes não fechavam. Eu comecei a ser grosso com o médico. Comecei a entrar dentro do consultório do médico e fazer perguntas. Doutor, o que é que se passa aqui? Diga-nos alguma coisa. A minha mulher começou a pedir: doutor, eu quero que você me mande para um outro especialista cardiovascular e quero que você me mande para um especialista de infecções, que eu quero outras opiniões além da sua. Insatisfeitos com o acompanhamento do cirurgião vascular, a família de Palmira pede que ela seja encaminhada para outro médico e pela 4ª vez é operada. Agora, no Sunnybrook Hospital, em Toronto. Deu entrada e não saiu mais. Entrou para a cirurgia, tudo dentro da hora normal, não houve atrasos. Ora, quando foi por volta do meio-dia, nós já estávamos à espera que tivesse pronto, 4 horas. Passou o meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5. E foi ali que percebemos que alguma coisa já não estava bem. Nos dias seguintes, uma intensa rotina de procedimentos cirúrgicos, que envolveram a retirada de partes do intestino e 2 amputações. Teve que fazer o bypass outra vez, abri-la na barriga, que não era suposto, porque tinha infecção no intestino. E depois foi operado o intestino, levou um corte na barriga, levou o corte nas veias, levou o corte nas pernas. O sangue começava a coalhar e eles tinham que cortar para tirar o sangue.
Ao fim de 3 ou 4 dias dela estar no hospital, chamaram-nos a dizer que tinham que lhe cortar a perna esquerda porque o sangue não circulava e estava a ganhar gangrena. Cortaram-lhe a perna esquerda, uma mão travessa abaixo do joelho. Continuava com a barriga aberta, continuava a ir para as cirurgias. Passado mais 2 ou 3 dias, então nós estamos a cortar a perna, uma mão travessa acima do joelho. Pela segunda vez cortaram acima do joelho. Continuava com a barriga aberta, continuava a ir para as cirurgias. O médico que a operou, ele disse, se tiver mais algum problema, eu não faço mais nenhuma cirurgia. Porque ela não sobrevive. E eu disse-lhe, quantas cirurgias forem necessárias é quantas vão ter que fazer, porque eu não vou autorizar nem desligar máquinas, nem vou autorizar que se espere até que ela morra. A família alega que não sabia a razão da infecção de Palmira, até que poucos dias antes da morte, uma terceira médica teria feito uma revelação chocante à família. Um alegado problema na primeira cirurgia poderia estar por detrás da persistente infecção que a mataria. A filha de Palmira, que prefere não mostrar o rosto por medo de represálias, lembra exatamente o que a médica alegadamente lhe terá dito. E a doutora veio falar connosco e disse, eu não sou parte da equipe que trata da tua mãe. Eu fui chamada simplesmente para ser um novo par de olhos para ver se eu encontro alguma coisa diferente que eles não estão a ver. Porque naquele dia que essa doutora veio ter connosco, ela sentou comigo e o meu irmão e ela começou a falar acerca das cirurgias anteriores, ela começou do princípio. E quando ela começou a falar de outras cirurgias, eu lembro-me de dizer a ela, a senhora foi aos recordes, à história de saúde da minha mãe, aos documentos, e ela disse que foi. E foi aí onde eles encontraram que na operação a veia dela tinha sido... Ela usou a frase, foi deixada em comunicação. Ela não indicou, ela não usou a palavra cozida, ela não usou a palavra rasgada, ela não usou essas palavras. Ela disse foi deixado em comunicação. Agora, quando eu penso na palavra comunicação, para mim, isso é uma porta aberta aqui, uma porta aberta aqui. Uma coisa está a passar de um lado para o outro. E eu lembro-me, eu e o meu irmão, a gente estava em choque. E a gente pensou, isto é a peça que a gente não tinha antes? E quando a gente entendeu isto, a gente pensou, aqui está a resposta de tudo. Está aqui a chave. E o que nos mais deixou disturbados foi que aquilo foi dito por engano. No histórico médico de Palmira, no Sunnybrook Hospital, é possível ver que, antes da 4ª operação, uma tomografia identificou que havia uma falha na parede do duodeno. Segundo a tomografia, havia uma comunicação entre o duodeno e o enxerto da aorta. Na prática, segundo a tomografia, o sistema digestivo de Palmira estava em contato direto com o sistema circulatório, uma combinação fatal. A família alega que o segundo médico não lhes informou do problema no duodeno antes da 4ª cirurgia, o que levou a família a acreditar que estaria a encobrir o médico anterior. Especialistas cardiovasculares ouvidos pela CMC-TV em condição de sigilo afirmam que seria possível que um problema na primeira cirurgia causasse uma comunicação entre o duodeno e o enxerto da aorta, a chamada fístula aortoduodenal. Segundo os especialistas, este é um problema conhecido que pode acontecer em cirurgias de revascularização. Entretanto, dizem ser extremamente incomum que uma experiente equipa médica, mesmo com diversas tomografias e exames, não identificasse o problema, além de ser atípico que pacientes com esta condição tenham uma longa sobrevida. Segundo os especialistas, esta comunicação também pode formar-se em alguns casos de infecção sem necessariamente estar ligada a um problema cirúrgico.
Depois da morte de Palmira Alves, a família decidiu processar os médicos, acreditando que o primeiro médico teria cometido um erro cirúrgico e que o segundo o teria encoberto. Numa pesquisa realizada pela CMC-TV, foram encontrados pelo menos 3 processos na Justiça de Ontário contra o primeiro médico por supostos erros. Na página web do Colégio de Médicos e Cirurgiões, também é possível observar que já foram feitas denúncias contra ele. Apesar disso, nenhum advogado quis representar a família de Palmira na Justiça. Tornou-se muito difícil para a gente encontrar um advogado que nos apanhasse o nosso caso. Porque a minha mãe era uma cabeleireira normal. Ela não era uma pessoa de muito dinheiro, ela não tinha grandes bens e, ao fim e ao cabo, a advogada indicou que não tinha muito dinheiro neste caso. Não tinha nada a ver com o certo ou errado. Não tinha nada a ver se algum engano foi feito e precisava de ser divulgado. Não tinha nada a ver com isso. A advogada simplesmente disse assim: não tem dinheiro. Este caso não tem dinheiro. Eu posso ir buscá-lo aqui, posso ir buscá-lo ali, mas ao fim e ao cabo não vai pagar pelas despesas. E isso não cai bem. Isso não cai bem, porque a gente não estava à procura de dinheiro e continuamos a não procurar dinheiro. Não é o dinheiro que vai trazer a minha mãe para trás. É um tipo de justiça ou um tipo de divulgação a dizer: isto aconteceu, provavelmente já aconteceu com outros e provavelmente ainda continua a acontecer. A barreira encontrada pela família para processar os médicos é cada vez mais comum no Canadá. Os elevados custos de um processo contra um médico fazem com que muitos advogados só aceitem casos que valham pelo menos $200 mil. Os médicos são defendidos na justiça por uma organização chamada CMPA. Segundo relatórios financeiros recentes, esta associação tem recursos de mais de $4 mil milhões para a proteção jurídica de médicos. Uma parte destes recursos vem dos cofres públicos, através do reembolso da anuidade paga pelos membros. Este sistema de defesa dos médicos reflete-se nas salas de audiência. Segundo os dados da própria CMPA, no ano de 2019, 775 julgamentos de erros médicos foram resolvidos. Dos 775, 438 foram descartados ou abandonados. 285 acabaram por acordo entre as partes. 47 foram julgados a favor dos médicos e apenas 5 foram julgados a favor dos pacientes. Sem conseguir levar o caso à justiça, a família de Palmira Alves resolve fazer uma denúncia ao CPSO, a Ordem de Médicos e Cirurgiões de Ontário. Após análise do caso, o órgão inocentou os 2 cirurgiões. Para o órgão, o fato da paciente ter continuado a fumar após a primeira cirurgia e o uso incorreto dos antibióticos estariam entre os fatores que contribuíram para o agravamento do caso. A decisão foi elaborada a partir da análise dos prontuários, em que por diversas vezes é mencionado pelos médicos o uso inconsistente de antibióticos e o fumo. Para a família, a decisão do CPSO foi insatisfatória e não teria respondido às perguntas e incertezas que tinham sobre a morte de Palmira. A gente queria algumas perguntas, algumas coisas esclarecidas, a gente queria respostas a certas perguntas. Por exemplo, a maior sendo: como é que esta médica sabia e nunca ninguém nos contou nada? Ela sabendo, outros sabiam. Eu vi logo que, em vez de a luz estava por cima deles e eles mudaram a luz para cima de nós, como quem diz: se a tua mãe tivesse feito X, X e X, provavelmente a gente não estava aqui. É um bocado magoa, porque não foram essas as coisas que a gente estava à procura, não foram essas as perguntas que a gente estava a fazer. Procurados pela CMC-TV, os médicos envolvidos no caso não se pronunciaram. O hospital Sunnybrook também não se pronunciou e o Mackenzie Hospital enviou uma nota em que lamenta a morte de Palmira Alves, mas que não comentaria o caso.
Por telefone, um representante do Colégio de Médicos e Cirurgiões de Ontário também disse que não poderia comentar o caso. Para José, o desfecho seria diferente caso estivesse em Portugal. Se este problema fosse no meu país, em Portugal, que não temos a melhor saúde do mundo, não temos os melhores direitos humanos, não temos a melhor saúde, não temos nada de melhor, mas no meu país isto era resolvido de uma outra maneira, é bem melhor do que foi no Canadá. O Canadá devia ter vergonha de ter uma medicina como tem, uns direitos humanos como tem. Basta dizer isto, mentiram-me e esconderam-me. Mentiram-me e esconderam-me a verdade.